Olá, friccionados! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bom, nesse vídeo eu quero desmentir uma das grandes mentiras que fazem com que muitas pessoas adultas nem comecem a estudar violino ou comece e pare logo em seguida, tá? É a seguinte afirmação, é uma coisa que eu ouço muito, tanto de alunos adultos, pessoas que começam e param, né? Nem tanto comigo, mas acontece comigo também, né? E pessoas que nem começam por achar que isso é verdade, que é o seguinte, pessoa só aprende violino bem, né? Crianças que nascem em berço musical e que estudam violino desde a infância, desde os 6, 8 anos de idade. Essa é a maior das mentiras que já foram contadas, tá? E eu vou desmentir isso nesse vídeo, te apresentando um contexto, te mostrando como que realmente é aprender violino, para você se convencer sozinho se isso realmente faz sentido para você e para você se convencer se realmente aprender violino adulto é possível, tá? Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te apresentar o que eu tenho para falar e você vai dizer se isso faz sentido para você ou não, tá? Então, se você quiser saber disso, fica aqui comigo, que no final ainda eu vou dizer o que eu faria se eu fosse seu professor e fosse te ensinar adulto, o que eu te aconselharia e como eu te ensinaria, tá? Isso no final do vídeo. Bom, primeiro, né? Eu quero apresentar duas diferenças. Como que uma criança aprende violino e como que um adulto aprende violino. Vão ser duas diferenças básicas, né? Primeiro, a criança, a criança ela aprende brincando. Então, se eu vou ensinar uma criança a aprender violino, né? Se eu for ensinar a criança violino, aprender, né? Violino, é complicado eu falar ensinar a aprender, né? Na mesma frase. Bom, se eu for direcionar uma pessoa, uma criança a aprender violino, o que eu vou fazer? Eu vou inventar diversas brincadeiras para que ela aprenda brincando e consiga tocar, né? E daí qual que são as características básicas da criança para aprender violino? É, eu falo violino porque o vídeo de violino, né? Eu falo sobre violino, mas isso é em geral na educação musical e na educação em si, né? A criança, ela aprende brincando de forma lúdica, então você inventa histórias, você inventa desafios, jogos principalmente, que daí ela vai aprendendo os movimentos, como que segura o violino, como posiciona o violino no corpo, os movimentos básicos, etc. E ela vai aprendendo isso, né? Só que se você for parar para pensar, uma criança, ela começa a ler partitura, por exemplo, depois de começar a aprender violino, ela só pode aprender partitura a partir de mais ou menos 12 anos, né? Talvez um pouquinho antes, a partir dos 8, mas é muito mais difícil. Por quê? Partitura é um código, né? É tipo o português, né, que a gente escreve, né, as letras. Se você vê uma letra em chinês, né, não faz sentido nenhum se você não sabe chinês. Você vê uma letra em russo, não faz sentido nenhum, porque é um código. Agora, se você vê uma letra em português, você entende, você sabe que aquilo é uma letra. Até em inglês também, porque a letra em inglês é a mesma da nossa, só muda o significado das palavras, né? Então, uma palavra em inglês talvez você não saiba o que significa, mas você sabe que aquilo são letras e você reconhece aquelas letras. Tem S, tem H, tem T, tem G, que são letras que a gente tem também. Em russo, qual que eu falei agora? Em chinês, você sabe que é letras, mas dependendo do teu nível de estudo, você não vai nem saber que é letra, vai passar batido aquilo ali. Entendeu o que eu quero dizer? Então a criança, ela só tem nosso desenvolvimento, né? A gente só tem capacidade para decifrar códigos assim, né, escritos, essas coisas, a partir dos 12 anos, que se desenvolve o raciocínio formal, abstrato, né? Porque palavra, letra, escrita é super abstrato. A gente não para pensar porque a gente vem aprendendo isso desde criança. A gente vai reconhecendo as coisas e depois, né, numa certa idade, a gente começa a ler e escrever, né? Eu acredito que é a partir dos 8 mesmo. Eu não me lembro exatamente, que faz um tempo que eu não reviso essa literatura, só que deve ser a partir dos 8, porque a gente começa né, a ser alfabetizado a partir dos 8 anos, dos 8 anos, né? Então é a partir daí. Então se a criança ela começa a aprender violino com 6, ela vai começar a realmente ler partitura
com 9, 10 anos, talvez 11, 12. Então imagina, vamos supor que é com 10 anos. Começou com 6. Depois de 4 anos ela vai começar a ler partitura, né? Então tem coisas que a gente vai ensinando musicalmente para a criança, dependendo da etapa de desenvolvimento cognitivo que ela vai tendo, certo? E em geral é isso. Com a criança você ensina brincando. A gente ensina brincando e a criança aprende violino como uma brincadeira, né? E vamos considerar uma coisa aqui para as crianças para fazer sentido com o adulto, né? A criança, ela não tem obrigação. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Você já ouviu essa frase? Perfeita, né? Criança tem que dar trabalho mesmo para ser criança. Tem que se divertir e fazer a gente ter dor de cabeça. Aí ela vai estar sendo criança de verdade mesmo, né? Então a criança, ela não tem obrigação, ela não tem com que se preocupar. A não ser que ela crie uma história na cabeça para ela se preocupar sei lá, sei lá, a princesa que vai cair do penhasco se o herói não for lá ajudar ela e tal, aquelas histórias malucas que a criança cria, e você vai ver a princesa é um pedaço de pau, né? E o herói, sei lá, uma capinha de celular, né? Então a criança, a única preocupação é a criada dela ludicamente história para brincar, né? Então é super mais tranquilo, né? Nesse sentido. Agora vamos para o adulto. Como que o adulto aprende, né? O adulto ele aprende pela via da razão, né? Porque como eu falei, a partir dos 12 anos a gente começa a desenvolver, isso é típico, tá? O desenvolvimento típico. Tem criança que começa a desenvolver esse raciocínio lógico um pouquinho antes, e tem criança que demora mais, né? Mas o período mais ou menos igual para todo mundo é a partir dos 12. Então vamos fazer uma lógica aqui. Desde os 12 anos, vamos supor que você tem 20 anos, né? Desde os 12 anos você já está desenvolvendo o raciocínio lógico, a razão, o racional, o pensar, o fazer voltas dentro da cabeça. Então você tem 8 anos fazendo isso, né? Então isso é muito mais prático, muito mais fácil para a gente. Se você tem 30 anos, você tem 18 anos fazendo isso, né? Fazendo voltas na cabeça e pensando aqui como eu vou pagar aquela conta ali e não sei o que, se eu tirar o dinheiro daqui eu consigo pagar lá, e daí depois eu pago aquele ali, deixo o outro, e vai fazendo esse negócio assim que o brasileiro vai ter que fazer, né? A maioria da gente tem que fazer isso. Então, o adulto ele aprende pela via da razão, né? Porque o adulto, geralmente ele desaprende a brincar, a gente desaprende a fazer graça, a lúdico, a imaginar um monte de coisa. A gente reaprende isso através da arte, através dos filmes, através de desenho animado, que se o adulto se permite assistir desenho, né? Não acho que é coisa de criança, através de uma música, de deixar a sua mente se levar e criar histórias através do que está sendo tocado ali, né? Através de um teatro. Então, através da arte, né? Tanto de apreciar quanto de estudar, né? A arte, você vai redesenvolvendo isso, você vai reavivando essa ludicidade. Mas, em geral, o adulto é chato, o adulto não tem lúdico, o adulto ele não tem no sentido de deixar de lado, né? Tem a razão, tem que pagar conta, tem que pensar, tem que trabalhar, não vou ficar me divertindo muito não, né? Então o adulto ele aprende muito mais pela essa via da razão. Ele até aprende a voltar a ser lúdico, a voltar a imaginar através da via da razão, do pensamento. Só para cunhar mais aqui, deixar mais forte esse pensamento abstrato que eu estou falando, que o Piaget chama de desenvolvimento formal, só para deixar mais lógico o que eu estou querendo dizer, esse negócio de dar voltas na cabeça, por exemplo, se você pergunta, você pode fazer esse teste aí, pergunta para uma criança de 8 anos, pergunta para ela, primeiro você fala assim, fala o nome de duas cidades, da cidade X, sei lá, de São Paulo para Rio de Janeiro, eu não sei, tá? Eu tô chutando, são 200 quilômetros de distância, de São Paulo para Rio de Janeiro, ok? Aí você pergunta para ela, quantos quilômetros de distância que é então? De São Paulo para Rio de Janeiro? 200. Agora você pergunta assim, quantos quilômetros que é do Rio de Janeiro para São Paulo? Não é óbvio pra gente? 200, se de São Paulo para Rio de Janeiro 200, de Janeiro 200 também.
Mas a criança ela não vai se responder. Não, se ela conseguir responder isso aí, ela já tem esse pensamento abstrato que eu estou falando, de dar voltas na cabeça, de você começar, tá, se isso é isso, logo aquilo é aquilo, né? Se daqui para lá é 200 quilômetros, de lá para cá também é. Ué, é a lógica, né? Então, crianças de abaixo dos 12 dificilmente vai saber te responder. Quanto mais nova a criança que você perguntar isso, ela vai saber. Se você pegar uma criança de 4 anos, por exemplo, e perguntar, no meio da pergunta ela já vai olhar para tua cara, vai desviar e vai brincar. O que esse cara tá falando? Que isso faz, não faz sentido, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente desenvolve, que é o pensamento abstrato, né? Essa coisa de pensar, dar voltas na cabeça. Se você conhece muito bem um caminho, de tanto fazer ele, de tanto vivenciar ele, né, concreto, assim, né, na vivência, de forma empírica, né? Eu estou falando palavras diferentes para a mesma coisa. De tanto de você vivenciar, por exemplo, o caminho daqui até o mercado, você consegue ir até o mercado sem sair de casa. Você fecha o olho, você consegue saber qual que é o caminho, parará, parará, parará. Às vezes você nunca parou para pensar nisso, mas pensa, qual que é o caminho que você usa para ir para o teu trabalho? Às vezes você usa mais de um. Mas se você parar para pensar agora, fechar o teu olho, que é mais fácil de visualizar, você vai visualizar cada rua. E talvez você vai perceber que esquece de algum lugar, mas se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai conseguir ir e voltar do seu trabalho sem mexer um dedo, só aqui dentro. Isso é uma coisa que a criança ela desenvolve, a gente desenvolve isso, que a gente não lembra. Mas se você pedir para uma criança fazer isso, ela não vai conseguir, tá? Então, essa é a maior diferença. A criança, ela aprende de forma lúdica, brincando, né? Mas ela não tem muito, assim, ela vai construir esse pensamento abstrato. O adulto já tem esse pensamento abstrato construído e aprende por vias racionais, né? Fazendo conexões na cabeça, lógica, né? E tal, e tal, e tal, sem precisar tanto fazer. Por que criança faz arte? Por que criança coloca o dedo na tomada? Porque a criança, ela não sabe o que vai acontecer se ela não fizer. Por isso que você tem que ficar prestando atenção na criança o tempo todo. Porque se você piscar, ela vai fazer arte. Por quê? Porque ela não consegue imaginar o que pode acontecer se ela não fizer aquilo concretamente. Isso é muito forte do período dos, se eu não me engano, dos 8 aos 12 anos, que é esse período que o Piaget chama de operatório concreto. Operatório de operar, né, de você mexer, concreto, que você tem que fazer as coisas para conseguir entender o que está acontecendo. Então eu só vou entender que a luz acende quando eu aperto o interruptor se eu ir lá e fazer. Aí eu vou entender. Agora a gente consegue imaginar as coisas. Peraí, se eu pisar aqui, talvez aquilo ali caia. Mas a criança ela só vai constatar isso se ela realmente pisar, né? Convenhamos que a gente às vezes é criança, né? A gente repete o mesmo erro, faz sabendo que vai dar errado, né? Mas tem que fazer. Então, só fazendo uma brincadeira aqui. Entendeu? Então, dado esse contexto, o que acontece? O que é aprender violino, né? Aprender violino em si é você aprender movimentos. É só você aprender movimentos. Você vai aprender a posicionar a mão no arco, você vai aprender a posicionar o violino no corpo, que são coisas que são aprendidas, que são coisas que você não usa muito no dia a dia. Eu faço algumas conexões, por exemplo, o movimento de arco aqui é o mesmo movimento, quase igual ao movimento de varrer, né? É o movimento de fazer o arco. Eu tento buscar conexões com os alunos de coisas do dia a dia. Só que a maioria dos movimentos que a gente precisa fazer no violino, a gente não faz no dia a dia. Então, por isso que parece uma coisa de outro mundo, porque são coisas que você basicamente nunca fez. Aí você vai voltar a ser criança nesse sentido, que você precisa fazer para conseguir, para você conseguir entender como que funciona. Mas às vezes, dependendo do teu raciocínio lógico, você só de observar, você vai conseguir replicar, né? Mas às vezes o que mais acontece? Você observa, entende, mas na hora de replicar você não consegue fazer. Por quê? O seu raciocínio lógico funciona, mas você tem que ensinar o teu corpo a fazer aquele movimento, condicionar o corpo. Então aprender só o violino é aprender movimentos. Só que tem todo um monte de coisa. Você aprende violino só para mexer o corpo? Não. Você aprende violino para fazer música, né? Para fazer arte.
Então, dentro do aprender violino, nesse contexto da arte, da música, além de você aprender os movimentos mecânicos do violino, você vai aprender uma série de códigos, que é a leitura de partitura, que é a leitura de cifras, para você bater o olho num monte de bolinha ou num monte de letra, né? Bolinha seria as partituras e letra seria as cifras, ou até partitura moderna, que é um monte de bolinha com letra tudo misturado. Você vai bater o olho e vai entender o que aquilo significa, né? A gente aprendendo chinês, aprendendo russo, a gente bate o olho naqueles rabiscos que não faz sentido nenhum e a gente entende o que aquilo significa. Ah, então esse rabisco riscado com esse significa bolo. Entendi. Então daí você vai lá na partitura, então essa nota, essa bolinha dessa cor, com essa haste específica, nesse ponto específico da partitura, significa tal nota. E com esse pinguinho em cima, significa que essa nota é curta, ou se essa nota ela é gordinha, redonda, não tem haste nenhuma, ela só tem o desenho em volta e ela é branquinha por dentro, está desenhada na linha, então significa que é tal nota, significa que é longa. Em cima dela tem um pontinho com um risco em cima, significa que ela é muito longa. Então, você vai aprender uma série de códigos, aprender a ler esses códigos, né? E, porventura, também escrever esses códigos. A gente aprende a ler e a escrever, né? Tipicamente, né? E você não precisa, falando aqui, né? Você não precisa saber ler e escrever para aprender a tocar violino, não precisa saber ler e escrever para aprender a partitura. Não precisa. Porque através da fala, você entende, você não sabe ler, vamos supor, né? Vamos supor que você não sabe ler e escrever. Mas você entende o que eu estou falando. Você está aqui às 16 minutos no meu vídeo, me ouvindo, entendendo. Acredito que dá para entender o que eu estou falando, né? Então, se eu te ensinar a ler partitura, imagina que legal, né? A pessoa assim, tipo, sei lá, por motivos da vida não sabe ler e escrever, só que ela sabe ler partitura. Porque uma coisa independe da outra. Você consegue escrever, aprender a ler partitura sem saber ler e escrever. Porque é o mesmo processo. Se você quiser aprender, talvez até a pessoa até ela pode se interessar em aprender a ler e escrever depois de adulto, porque ela conseguiu aprender a ler uma partitura, né? Por isso que eu falei que é legal, né? O contexto não é legal. Tipo, se a pessoa não sabe ler e escrever é porque aconteceu algum problema e não conseguiu, tipo assim, decidiu abandonar os estudos ou nunca teve acesso à escola, então o contexto não é legal. Mas essa coisinha que eu falei que é, tipo assim, nossa, a pessoa não sabe ler e escrever, mas sabe ler partitura. Um exemplo da minha família, eu tenho uma bisavó que ela diz que ela não sabe ler e escrever, só que ela consegue ler a Bíblia, né? De tanta prática, de estar lá na igreja, do pastor estar falando e ela acompanhando na Bíblia, ela conseguiu ler, ela sabe ler a Bíblia. Só que qualquer outro texto ela não consegue, né? Porque ela não associou as palavras ali com outro texto, ela não fez esse trabalho, ninguém ajudou a fazer esse trabalho. Mas a Bíblia ela consegue ler por conta de prática, né? Então é possível você aprender a ler partitura, por exemplo, sem saber ler e escrever, e super possível aprender a tocar violino sem saber ler e escrever, porque é movimentos, né? Aí, então, tem os movimentos, que é a mecânica do instrumento, aprender a ler códigos, né, que é aprender a ler partitura, cifra, essas coisas, tablatura também para outros instrumentos, né, violão. E também a outra coisa é desenvolver mais o raciocínio e a percepção. Por exemplo, você ouve, isso aqui sabe que é um estalo. Você ouve, sei lá, é o ranger da minha cadeira. Você ouve você sabe que é uma moto, né? Você ouve um barulho, dá para descobrir que, se você não sabe que é um ônibus ou um caminhão, uma coisa, você sabe que é um carro maior, né? Pelo barulho você sabe se é um carro maior, se é um carro menor, se é uma moto, se é uma bicicleta que está passando, um avião. Pelos barulhos do teu cotidiano, por exemplo, se você mora num sítio, você sabe passarinho, às vezes pessoas que têm essa percepção absurda, né, incrível, de saber identificar que tipo de passarinho é só pelo canto. E tudo isso é condicionado, você aprende isso através da experiência. Então, aprender violino, nesse contexto da arte, você vai aprender movimentos,
Para tocar, você vai aprender a ler códigos, né, que é para aprender a ler partitura, para conseguir tocar o que outras pessoas escreveram, e você vai desenvolver o raciocínio lógico para tocar e ler, não só o raciocínio lógico, mas o raciocínio de uma forma geral. Usei essa palavra de uma forma geral para você entender, para você conseguir ler enquanto você toca, né? Ler enquanto você faz movimentos, né? No violino, para conseguir reproduzir aquilo em tempo real. E também a percepção, para você conseguir entender se o que você está lendo e o que você está tocando fazem sentido. Se está escrito si e ré, você está tocando si e ré, mas esse si e ré não tá legal, não tá igual o que deveria ser que está escrito. Então isso é a percepção, né? E essa percepção também pode ser usada para você tocar de ouvido. Ouvir lá uma música muito legal que o cara tocou, não tem nada escrito, não tem partitura, eu vou lá e toco. Toco pelo ouvido, pela percepção, né? E também até para você escrever a parte da percepção, escrever coisas que você criou. Às vezes você cantarolou uma música linda, ou você audiou. O que é audiar? É você cantar internamente. É aquela vozinha que você usa para ler, só que você usa ela para cantar. Você ouve sons, melodias, várias coisas dentro da cabeça, né? Você não está ouvindo real, é uma loucura, mas a audiação ela também é uma coisa que você vai desenvolver através do estudo da percepção, através do estudo da música, da arte, né? Da arte, música, né? No caso, né? Então, também para você, nossa, que melodia linda que eu tô ouvindo aqui dentro, do que eu tô cantarolando, eu vou lá e escrevo, porque eu sei o significado de cada um desses sons. Tudo isso é aprendido. E você acha que a criança aprende essas coisas? A criança aprende, mas ela aprende depois. Ela não aprende desde pequena, né? E claro, isso é de fato o berço musical. A criança, ela nascer numa família de músicos que tem música, que tocam e tal, isso facilita muito. Não quer dizer que a criança nasce com dom, porque ela herdou geneticamente o talento de tocar. Não, tem pesquisas que dizem que a partir do terceiro mês, se eu não me engano, eu não lembro quanto tempo é exatamente, só que a criança, dentro da barriga da mãe, resumindo bastante, tá? Essa pesquisa que foi feita, se você quiser pode procurar que isso existe, tá? Dentro da barriga da mãe, dos 5 sentidos que a gente tem, o que mais é estimulado é a audição. Então a gente ouve na barriga da mãe. Isso faz com que a gente, desde bebê, não goste de alguma música, não goste. Por exemplo, tem gente que não, se ouvir qualquer grito, mesmo que seja por brincadeira, ela já se irrita ou já se recolhe, não sei o quê. Por quê? Talvez ouviu alguma briga na barriga e a mãe se estressou e tal, e tinha grito. Ou vamos supor que a mãe estava muito triste num momento e estava tocando uma música X, ela não consegue ouvir aquela música que ela chora, que ela se emociona demais, porque ela ouve na barriga da mãe. Pensa comigo, só para resumir essa teoria, já que eu falei dela, né? Essa teoria não, essa pesquisa, que isso foi testado cientificamente, está tudo testado, está tudo comprovado, né? Mas vamos lá, o cheiro, o olfato. O que a gente sente de cheiro? Quase nada, porque a gente está numa bolsa de água dentro de um monte de camada de gordura, de tecido muscular e de pele. Então a gente quase não sente cheiro. Então a gente não tem o nariz não se desenvolve totalmente, ele não tem riqueza de estímulos, né, para sentir cheiro. Então o olfato ele vai começar a ser desenvolvido depois que o bebê nascer. Visão. O que você enxerga dentro de um útero que está dentro de um monte de camada de pele? No máximo, acho que borrões vermelhos, coisas assim. Então a visão também não é estimulada, tanto que o bebê começa a enxergar bem depois de um tempo de nascer, né? E, por exemplo, o cachorrinho mesmo demora para abrir o olho, para você ter noção. Vamos lá. Tato. O que de diferente tem para tocar, de texturas diferentes, né? Nada. Qual que é a textura? É o próprio corpinho dele, que está cheio de quê? De gosma, né? Que é o que está lá dentro do útero, aquele líquido lá que eu não vou saber falar o nome. Então também não é muito estimulado. Agora e o ouvido? Você consegue ouvir coisas muito longe. Então o bebê,
partir do momento que o aparelho auditivo já está desenvolvido, já está formadinho, está pronto, ele começa a ouvir. Então ele já começa a ter estímulos musicais. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque sim, um berço musical ele vai facilitar vamos dizer assim, o desenvolvimento da criança, porque ela já vai estar ouvindo música desde cedinho. E mesmo que essa criança deixe para estudar mais adulto música, ela, sei lá, nasceu no berço musical, família musicista, ela vê tocando o tempo inteiro, ela ouve tocando o tempo inteiro, desde quando estava na barriga da mãe, ela, mesmo que ela começar tarde, ela já vai ter muitas coisas bem resolvidas por conta de experiência, de escuta, de estar ouvindo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Um fato disso, uma coisa que eu acredito que comprove isso, é comercial. Tem aqueles comercial simples que tem aquelas frasezinhas filha da mãe que fica na cabeça, aquelas musiquinhas, por exemplo, da Neusaldina, eu não sei se posso falar esses nomes sem ser bloqueado, mas eu acho que você já entendeu, né? Por exemplo, comercial de margarina, de refrigerante, frases curtas que tem uma melodia ali, um sonzinho curtinho que fica na nossa cabeça quando a gente vê, a gente está cantarolando aquele negócio. Meu pai mesmo fala desse que eu acabei de falar, né, do remédio, ele do nada ele tá nem usar, né, fala isso, né? Então fica na cabeça por experiência de escuta, por você estar tendo aquele estímulo direto, né? Então, quando essa criança for adulta, mesmo que ela não tocou quando ela era criança, ela vai ter facilidade nessa parte de percepção, né? Ela vai ter muito conteúdo já desenvolvido, criado, né? Mas aí nos movimentos vai apanhar do mesmo jeito, que ela, né, vai ter que tocar. Ela vai ter bastante repertório visual que vai estar na cabeça gravado, né? Então, eu via que era mais ou menos assim que meu pai pegava o violino e tal. Então, daí isso já facilita um pouco. Mas você viu que eu disse que facilita? E você reparou que eu falei que é pela experiência? Se você não teve experiência prévia, você pode criar essa experiência. Você pode começar agora. Não tem prazo de validade. Tipo, a partir dos 30 anos a gente não aprende mais. Claro que aprende. Meu pai decorou um negócio de Neusaldina. Falei de novo. Né? Então, tipo assim, você guarda, a gente está sempre aprendendo, né? Bom, agora eu quero dar 2 conselhos para você, tá? Depois de ter falado desse contexto, né? Primeiro, se você quer aprender violino e você já é adulto, você tem 20, 30, 40, 50 anos, ou até mais, 60, primeiro, aceita que você é adulto. Você tem que aceitar que você é adulto. A gente sempre tem que lidar com a realidade. Aceita que você tem trabalho, aceita que você tem boleto a pagar, aceita que você tem problema para resolver, você tem uma vida para tocar. Você tem que aceitar isso para conseguir lidar com essa questão. Tipo, é criança, eu não tinha nada, né, para fazer, já passou o tempo, que eu tinha tempo, agora eu não tenho tempo. A gente sempre tem algum tempo, sim. Né? Então, primeiro aceita essa realidade. Outra coisa, estuda, separa um tempinho para você estudar. O segundo conselho. Eu falei 2, mas são 3. Eu olhei aqui rapidinho e vi que são 3. Separa um tempinho para estudar. Você não precisa de muito tempo. Você precisa estudar direito. Estudar o que precisa ser estudado. Né? Começa pelo começo, que é o quê? Aprender os movimentos. Aprender a pegar o arco, aprender a pegar o violino. Aos poucos. Quem anda devagar vai longe. E andar devagar, muitas vezes, sempre, vou falar sempre, que eu aprendi isso na raça, né? E eu nem sou tão velho assim. Se você faz as coisas devagar, você aprende mais rápido. É muito doido. Porque quando a gente está com pressa, a gente não aprende, não guarda. Né? A gente não. Se a pessoa fala um número de celular para você e você. Tá bom, falou ali, pá, vou sair correndo para escrever lá em algum lugar, você vai esquecer. Agora, se você ouve o número, repete algumas vezes e tal, com calma, você não vai esquecer. Então, quem anda devagar, aprende mais rápido. Porque quando você faz as coisas rápido, você não percebe o que passou, não guarda, não fixa, não cunha, né? Não fica na cabeça. Por exemplo, você guarda muito mais o que tem ao redor quando você está de a pé do que quando você está de carro.
de carro, você está tendo que preocupar também, né? Que tem a questão do trânsito e tal, mas passa tudo muito rápido. Às vezes você não percebeu que tinha uma loja muito legal, que tinha um monte de caneca legal. Eu sou apaixonado por caneca, por isso que veio isso na minha cabeça. Agora, se você está de a pé, você está andando mais devagar, então você decora muito mais fácil os pontos de referência, né? Então, quem faz com calma, quem aprende, quem estuda com calma, né? Devagar, aprende mais rápido. Guarda isso. Isso é segredo da vida, segredo para a vida, para você se dar bem na vida, tá? Beleza. E o terceiro conselho, você tem que ter um professor que realmente te ensine, porque uma coisa que eu reparei tanto conversando com alunos, não alunos propriamente meu, assim, pessoas, estudantes de música em geral que começaram adultos, e tanto que eu vejo alguns professores também, as condutas, né, assistindo aulas, que sempre quando eu posso assisto aula de outro professor, eu faço curso de outro professor, para eu ter parâmetros, para eu ter referência, para aprender mais, para aprender o que fazer e também o que não fazer, né, que é muito importante. O que acontece? Muitas vezes o adulto que quer começar a aprender violino, também outros instrumentos musicais, mas como eu falei, estou falando violino, que quer aprender violino, né, depois de adulto, ele não é tão levado a sério, né? Às vezes esse adulto não se leva a sério, tipo, eu quero aprender para hobby e não sei o que, não, é só para tocar para mim e tal. Eu falo isso pro professor, aí o professor, beleza, então vou ensinar um chocolate quente só, um ó de alegria, vou te ensinar algumas, nada contra essas músicas, mas estou dando um exemplo assim, vou te ensinar duas, três musiquinhas aí e tal, daí eu acho outras músicas do mesmo nível e tal, só para você aprender o basiquinho, tá? Beleza? E às vezes o aluno, beleza, nesse contexto eu não vejo até problema, a pessoa quer tocar por hobby, não está tão interessado assim, beleza. Mas às vezes o aluno, mesmo que é adulto, ele é raçudo. Ele quer aprender, ele quer chegar num nível alto. Ele sabe que pode demorar, música demora mesmo, a gente demora para aprender. E a gente aprende que não dá para aprender tudo, né? Depois de um tempo, a gente demora para aprender isso, inclusive. E daí a pessoa, ela fala assim, não, eu tenho 30 anos, mas eu quero aprender violino e eu quero ainda ganhar dinheiro com isso, fazer um evento aqui, fazer um barzinho ali, um casamento lá, tal, que para fazer evento mais simples, você não precisa de muita técnica, né? Você não precisa, você sabendo tocar notas básicas assim na primeira posição, sabendo ler o básico de partitura, você toca em qualquer casamento. É uma coisa assim que não exige tanto, né? Tem algumas músicas em casamento que são mais exigentes, mas você que é o contratado, então você que vai pegar o casamento. Você vê que a música é muito cabeluda, não vai dar conta, não consigo convencer o noivo, por exemplo, de trocar de música, não pega o casamento. Você que fala isso, né? Ou se você quiser uma motivação para estudar uma coisa mais difícil, você também pode ver isso. Mas, então, tipo assim, não, beleza. A pessoa lá fala assim, não, eu quero aprender sim, eu quero aprender para tocar bem e tal, eu quero dominar esse instrumento. Né? Mesmo que eu tenha pouco tempo para estudar por semana, mesmo que eu trabalhe, eu vou separar pelo menos meia hora aqui por dia. Não tem como separar todo dia, eu vou 3 vezes na semana só que eu consigo, mas eu vou separar assim, uma meia horinha para estudar esse negócio. Aí o adulto vai, né, com toda essa raça, vai lá para aprender violino, aí o professor trata ele como, já tá velho, já não tem mais muito tempo livre, ele não vai poder se dedicar o suficiente, tocar, estudar todos os dias na semana e tal. Então vou ensinar lá um chocolate quente, um ó de alegria, uma coisa assim, a mais básica. Aí o adulto acaba desanimando, né? Porque ele vê que ele não está sendo levado a sério. Esse é o problema. É, Isso não acontece com todos os professores, não são todos os professores que fazem isso. Mas eu já vi isso acontecer, já ouvi relato disso. Já ouvi, e não foram poucos, né? E só que assim, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que ensinar, a gente como professor de música, tem que ensinar, seja a criança, seja o adulto, cada um com as suas especificidades, seja uma pessoa que tem
todos os membros funcionais do corpo, sejam as pessoas que não têm todos os membros funcionais do corpo, por exemplo, que não tem um dedo, a pessoa que tem um desenvolvimento psíquico bom ou que tem algum déficit. Todo mundo é capaz de aprender dentro das suas limitações, dentro do que você tem de limitação física e mental. Todo mundo é capaz de aprender. Todo mundo. A não ser que a pessoa, tipo, sei lá, não tenha, por exemplo, um membro do corpo e tal. E parece que nem isso é limitação, porque eu já vi violinista tocando com o pé, eu já vi violinista tocando com prótese. Então, assim, a gente dá um jeito quando a gente quer, né? Mas o que eu quero dizer? Como professor, eu tenho que ensinar todo mundo igual. Se for uma criança, se for um adulto, se for um adulto que já estuda desde criança, se for um adulto que quer começar a estudar, sei lá, com 50 anos, eu vou ensinar essa pessoa para se tornar uma profissional. Ela só não vai se tornar se ela não quiser. Ela só não vai aprender tudo se ela não quiser. Ela fala, ó, vamos mais devagar, etc. Ou tipo assim, ó, pra mim aqui já deu, aprendi o suficiente e não preciso mais. Pra mim isso aqui tá bom. A não ser que ela fale isso pra mim, eu vou levar essa pessoa até o meu nível, até mais do meu nível, né? Porque o aluno pode muito bem ser muito melhor que o professor, porque as informações são as mesmas. Os movimentos que a gente aprende são os mesmos, só que o que cada um faz com isso é diferente. Então o aluno pode pegar e se dedicar, por exemplo, se eu estudo 5 vezes na semana, o aluno estuda 7 vezes e consegue manter a concentração, estuda bem estudado, ele com certeza vai se desenvolver mais do que eu, né? Então o aluno pode chegar mais longe que o professor. Se o professor souber do que está falando, do que está fazendo e orientar, chega. Então eu acredito que tem que ser assim. Aí chegando na parte do vídeo, depois de meia hora, né, de vídeo, se você chegou aqui, muito obrigado e meus parabéns. O que eu faria? Como eu ensinaria uma pessoa adulta, né? Vamos lá. Primeiro, é uma coisa super simples. Na verdade, eu vou falar de uma coisa só. É, eu, Antes de eu falar dessa coisa, eu vou falar o contextinho, né? Primeiro, eu tentaria entender a realidade dessa pessoa. Porque uma pessoa que é autônoma, que, sei lá, um barbeiro, é diferente por exemplo, de uma pessoa que trabalha como Uber, uma pessoa que trabalha como entregador, né? Por quê? Porque exige coisas diferentes do corpo. Por exemplo, o entregador tá ali em cima da moto o tempo inteiro sentado e não sei o que, mexendo a mão, um pedreiro tá lá trabalhando com o corpo, né, e tal, exige, sei lá, se a pessoa trabalha em escritório, secretária, está escrevendo, está trabalhando muita cabeça. Então, eu tentaria entender primeiro qual que é a realidade dessa pessoa e quais são vamos dizer assim, os gastos dela, né? O que ela trabalha mais no trabalho, se é a cabeça, se é o corpo, que parte do corpo, para me identificar, para entender quem que é essa pessoa, né? Para a partir disso, vamos dizer assim, a própria intuição, né? Eu conseguir medir e sempre regulando, calibrando o quanto que eu vou ensinar naquela aula, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. Mas para todo mundo, o que funciona? Agora eu vou entregar o jogo. As minhas aulas para pessoas adultas, elas geralmente são estudos dirigidos, próximos, né? O estudo dirigido é uma metodologia, né? Uma metodologia que ela foi desenvolvida muito forte para grupos, né? Para grupos grandes, para você ensinar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, o que é basicamente o que eu estou chamando de estudo dirigido, que eu uso para ensinar adultos, né? Que querem aprender violino. Eu estudo com eles na aula. Dou uma breve contextualização. Se a pessoa está mais aberta para entender a contextualização, o que está por trás, questões filosóficas e tal, eu falo um pouco mais disso. Se não está tanto, eu deixo para depois. Tudo é regulado. Dá para falar mais agora, dá para falar mais depois, depende de cada aluno. Mas vai estar lá, a informação vai estar lá. Isso também tem até dentro do violino flexionado, que é o meu curso online, né? As informações estão, e daí aos poucos você pode ir consultando uma informação ou outra, mas o foco é o estudo dirigido. É mostrar exatamente como que faz. Você segura aqui, coloca esse dedo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá?
Como que a gente vai guardar esse movimento? Vamos supor, sei lá, pegar a caneta aqui para colocar o arco. Tá, vamos supor que eu expliquei certinho como que você posiciona a mão para segurar o arco na caneta, que é onde eu começo a ensinar mesmo. Tá, primeira coisa, então eu vou ensinando, eu estou mostrando como eu ensino fazendo, né? Primeira coisa, você tem que conseguir fazer uma posturinha boa, que é os parâmetros, deixar os dedinhos semi-flexionados, nem muito flexionado, nem muito esticado. Prestar atenção principalmente no polegar e no dedinho, porque eles são os responsáveis. Se o polegar estica, provavelmente o dedinho vai esticar. Se o polegar está dobrado, mais difícil do dedinho ficar esticado. Né? Mas então você tem que buscar uma postura, mesmo que a sua mão fique um pouco diferente da minha, os seus dedos têm que estar semiflexionados. O que é semiflexionado? Não é esticado, o dedo não é reto e não é completamente curvado. Né? É no meio do caminho, todos os dedos vão ficar no meio do caminho, do super fechado para o super aberto, tá? Beleza? Tá, conseguiu deixar os dedos semiflexionados? Você olhou e tá tudo certo? Eu faço o aluno também tentar se corrigir, porque é isso que ele vai fazer em casa. Então, por isso que eu estudo dirigido. Não adianta só eu corrigir o aluno, sendo que em casa ele não vai saber se corrigir. Então, ele vai aprender isso desde a primeira aula, na aula. Tá, beleza, conseguiu ver, tá tudo certinho. Como você vai fazer para guardar esse movimento? Você vai tirar a mão várias vezes e vai repetir tudo isso igual. Você vai posicionar, você vai arrumar os dedos, deixar todos eles semiflexionados. Você tira. Na próxima vez, você tenta já colocar a mão e já ir colocando os dedos no lugar, já ir ajustando enquanto você está colocando a mão. Os dedos já estão caindo, você já vai ajustando. Tá? Feito isso, o aluno vai saber exatamente o que ele tem que fazer em casa. Isso poupa muita energia, mesmo se esse cara trabalha como pedreiro, se trabalha como autônomo, se ele trabalha como secretário. Eu tô falando esse cara, mas todas as pessoas, tá? É só vício de linguagem mesmo que a gente tem de cultura. Mas vamos falar, né? Essa moça, ela vai trabalhar, ela pode trabalhar como vendedor, pode trabalhar como tudo, tá? Ele vai conseguir aprender, porque ele vai estar fazendo na aula o que ele vai fazer em casa. Exatamente o que ele vai fazer em casa. Então é impossível de não aprender, tá? E cada um leva o teu tempo. Se ele repetir mais em casa, mais bem feito, não adianta repetir 20 vezes e não realmente se avaliar, não realmente fazer tudo o que precisa. E durante a aula eu vou levar o aluno até onde dá para ele ir, né? Até onde ele consegue ir. Então, se eu ver que eu estou dando os parâmetros, só essa coisa de se corrigir já é muita coisa, eu não vou pedir para ele repetir em casa. Eu vou pedir só para ele colocar e se corrigir para ver se está tudo certo. Acabou. Depois, na próxima aula, eu vou falar, ó, então você corrigiu? Então agora a gente vai aprender a repetir, né? E daí, enquanto a gente tá terminando isso, eu já começo a colocar o violino no corpo, vou emendando uma coisa na outra. Tá, Jackson, você tem um curso online. Como você faz isso dentro do curso online? Eu separo esses mini passos, né, que são passinhos pequenos. Eu separo nos vídeos esses mini passos. Então, a pessoa assiste um vídeo, ela compreendeu, conseguiu fazer, ela vai para o próximo. Se ela não compreendeu, ela continua naquele mini passo. Aí ela vai para o próximo. Aí, se ela conseguiu entender 3 mini passos, ela faz os 3 no estudo. Se não, ela vai um por um. Vai andando de passinho em passinho. Numa semana você já aprendeu colocar o violino no corpo, já aprendeu a pegar o arco, já está pegando direitinho. Em 2 semanas você já está fazendo o movimento do arco. Daí em 3, sei lá, você já começa a mudar de corda. Em 4 você já está posicionando a mão esquerda bonitinho. Então devagarzinho você vai fazendo as coisas e vai aprendendo. Então é isso que eu faria se eu fosse professor de um adulto, né? Quando o adulto chega para mim para aprender tanto presencialmente ou quando ele entra no violino friccionado, que é o meu curso online, é assim que eu faço com que eles aprendam. Eu entreguei todo o jogo aqui. Esse vídeo ficou grande, mas eu acredito que se você assistiu até aqui, você realmente tem interesse em aprender violino, e eu acredito muito que esse vídeo vai ter mudado toda a tua perspectiva até hoje de aprender violino, né? Eu espero ter realmente te convencido de que
ou você ter se convencido com o que eu te apresentei, né, que você não precisa nascer em berço musical para você aprender música, né? Inclusive, retomando esse tópico, como eu falei, você cria suas experiências. Se você não ouvia muita música, você acha que canta desafinado, ouve mais música. Isso você pode fazer em quase qualquer serviço, né? Por exemplo, os serviços que eu citei. Secretário, coloca o fone de ouvido, ouve música. O pedreiro, isso acontece. Pedreiro ouve, coloca um sonzão lá no rádio torando enquanto tá fazendo lá a massa, tá de boa, tá ouvindo música. Motoboy, coloca no ouvido. Então, você tem momentos para ouvir, né? Para dormir, logo que acorda, para tomar banho. Então, ouve mais música, tenta cantar mais, que daí você vai criar essa experiência. Se você não teve tanto na infância, cria ela agora. É aprendizado, você vai aprender, tá? Enfim, eu espero que você tenha se convencido, tá? Que você não precisa nascer num berço musical para você aprender violino. Você não precisa ter começado a estudar aos 6 anos para você aprender violino. E se você realmente tiver um professor que entenda o teu contexto, que busque entender quem é você, né, mesmo através de um curso online, que ele seja pensado para uma pessoa que trabalha, né, uma pessoa que tem muita coisa para fazer, mesmo que não seja até o meu curso, né, se esse curso seja pensado para esse público em específico, né, adultos, é que você vai conseguir aprender, se for nesse sentido, ok? Mesmo sem ter nascido em berço musical, repetindo de novo. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Vou gostar muito se você comentar, se você quiser compartilhar. Faz o que você quiser com esse vídeo, que a partir do momento que ele está na internet, ele é seu. Pode dar comentários negativos se você quiser. Comente, né? Fala alguma coisa aqui pra mim e tal, pra eu saber o que você achou. Se você tiver mais argumentos, mais coisas para falar sobre esse assunto, vai ser muito interessante. Eu gosto de interagir bastante com vocês, ok? Abraços e até o próximo vídeo.